Seria legal um vídeo de como você dribla o cansaço mental. Estudar EAD com o passar do tempo torna-se enjoativo, ficar só no quarto, as mesmas aulas, as mesmas matérias, etc, etc. Oi, eu sou a Mari e hoje eu vou dar as minhas dicas de como eu driblo o meu cansaço mental enquanto eu tô estudando online. Se você estuda online ou vai começar a estudar esse ano, eu acho que você com certeza sabe que tem aqueles dias em que você simplesmente não suporta mais estudar. Como o ambiente de estudo é o mesmo ambiente onde você descansa, tem seu lazer e outras coisas, vai ter aqueles dias em que a procrastinação vai bater na sua porta e você precisa de muita resiliência para continuar estudando. Então as dicas que eu trouxe aqui são coisas que eu aplico para quando vem esses dias eu conseguir estudar mesmo assim. Claro que existem dias que a gente tá com um foco muito incrível e que tudo vai dar certo. E existem dias que a gente tá vendo a aula, mas a nossa mente tá voando em outras coisas. Eu vou tentar falar aqui o que eu faço pra poder conseguir render bem nesses dias. Mas você precisa entender, antes de tudo, que esses dias existem. E é bom também que você tenha espaço no seu cronograma pra poder lidar com eles, pra você não desanimar de estudar porque teve algum dia ruim. A minha primeira dica é você fingir que vai estudar só por um curto período de tempo. E aí, nesse caso, eu diria pra você usar como se fosse um pomodoro. Só que, no meu caso, eu fazia com 50 minutos. Então eu ligava lá um cronograma de 50 minutos. Eu ligava um temporizador de 50 minutos e falava, eu vou me comprometer a estudar só por esses 50 minutos. Só que aí eu tenho toque. Então quando dava os 50 minutos, eu ficava, vou completar 1 hora, não vou estudar só 50 minutos. E aí acabava que por ver que eu conseguia estudar de fato por 1 hora, eu continuava por mais tempo. Isso é como se fosse uma versão daquela técnica do, eu vou fazer só por 5 minutos. Só que isso de fazer só por 5 minutos, comigo pelo menos não dá certo. Porque eu não consigo entrar no estado de flow em 5 minutos. E ao mesmo tempo, se eu falar pro meu cérebro, vou estudar só por 5 minutos, ele vai querer realmente só 5 minutos, tá ligado? Quando eu falo 50, 40, 1 hora, uma quantidade de tempo grande, o meu cérebro ele vai entrar no estado de foco à medida que eu vou fazendo as atividades, e meio que vai quebrar aquele gelo de começar, porque às vezes a maior dificuldade é começar. Quando você começa, você consegue continuar, e você meio que aniquila ali a sua procrastinação, porque é tipo subir na esteira e, não, mas eu só vou andar por 10 minutos, e aí você anda por 20, aí você anda por 30, tá ligado? Isso também eu vou entrar no mérito de que, pra mim, o Pomodoro ou essas técnicas de estudo em que você cronometra tempo de foco e tempo de pausa são pra quando você não quer estudar. Ou caso você não tenha o hábito ou você não gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, eu acho que você vai estudar muito bem com o Pomodoro. Porque é uma ação que é cansativa pra você, é uma ação que você não gosta de fazer, então você não vai querer fazer ela por muito tempo. Logo, pra você conseguir estudar ali as suas 3, 4 horas diárias, o Pomodoro vai ser excelente pra você. Mas nós, pessoas que estudamos pra vestibulares e concursos difíceis e que precisamos despender de 6, 8 horas, 10 horas do nosso dia pra poder estudar, meio que não dá muito certo cronometrar tempo de foco e tempo de pausa, porque às vezes você interrompe uma tarefa no meio. Então, às vezes eu nem colocava tempo, eu só falava, por exemplo, eu vou assistir só essa aula aqui. E quando eu via a aula, eu já tava ali no gás pra já fazer os exercícios da aula também. Então, eu já ia fazer os exercícios da aula e uma coisa meio que leva a outra. Você também pode, por exemplo, começar pela sua matéria favorita, se você tem uma matéria favorita. Pra mim, começar por química era sempre muito bom, porque é uma matéria que eu tenho muito gosto de aprender. Então, eu deixava meio que física pra vir logo depois, não por último, porque se eu deixar a matéria que eu tenho mais dificuldade por último, eu já vou estar cansada e não vou render tanto. Mas se eu fizer ela primeiro, é bem capaz que eu trave e pare. Então, essa seria a minha dica inicial, assim. A minha segunda dica é, se você tá com falta de foco ou tá entediado, troca a atividade que você tá fazendo. Essa pra mim é a dica de ouro pra quem estuda online, não só pros dias ruins, como pros dias bons também, um dia normal de estudo, que é alterne as atividades que você está fazendo, se você tem a oportunidade de fazer isso. Se as suas aulas são diretas, de tipo, não, eu tenho 6 horas de aula direta ao vivo, aí talvez não tenha muito como você fazer isso. Mas caso você controle o seu cronograma, o seu planejamento diário, eu recomendo que você faça isso. Você alterne, por exemplo, aula com exercício, exercício com leitura da apostila e vai trocando de atividade.
Ou troca de matéria. Se, por exemplo, você tem que fazer só lista, o dia hoje é só de fazer lista. Então você alterna fazer lista de matemática com a lista de física, com a lista de química, com a lista de português, etc. Porque aí o seu cérebro ele vai estar trocando de modo de foco. Que palavra esquisita. Nossa. Ele vai estar trocando o foco dele o tempo todo. Então meio que você vai estar cansando coisas diferentes. Não sei explicar. Não sou neurocientista, mas funciona comigo. E torna o estudo um pouco menos cansativo. Às vezes eu tô vendo uma aula e eu tô brisando na aula, mas eu começo a fazer a lista de exercício e eu consigo fluir bem. Ou às vezes eu tô fazendo a lista e não tá saindo questão nenhuma. Aí o que eu faço? Eu vou ver resolução de exercícios, da mesma matéria, de preferência. Pra matemática e física, eu acho muito bons as resoluções do Universo Narrado. Eles têm várias questões e várias lives, por exemplo, live só de cinemática, live só de tecnologia, questões de TAFA e etc. E eu pegava muito pra fazer isso, tipo, nessa pausa, digamos assim, que eu tava fazendo questão, não tava fluindo. Aí eu ia ver uma aula de resolução de exercícios e quando eu voltava pra lista, eu já tava bem melhor. Parecia que dava uma ativada assim no meu cérebro, sabe? Uma outra coisa que eu gostava de fazer também era explicar a matéria pra alguém. Então, se por exemplo eu tô lendo e tá me dando muito sono, mas eu não tenho outra forma de pegar aquela teoria, tipo, não tenho uma aula pra ver, eu só realmente tenho que ler aquilo, eu tentava ler e juntar já, anotar o que eu ia explicar pra uma pessoa. Então, eu já mandava meu áudio pra minha melhor amiga falando, tipo assim: oi, fun facts de química, você sabia que o CO2 como fluido supercrítico ia contando? E fazia como se fosse a maior fofoca do mundo. E acabava que eu lembrava da informação por mais tempo por estar falando. Isso, na verdade, é um método de estudo, né? É o método Feynman, se eu não tô enganada. Mas eu realmente não lembro disso. Mas dava muito certo comigo. E uma outra coisa também era pesquisar a matéria. Tipo, ir atrás da matéria, em vez de eu assistir a aula ou ler a apostila, eu ia atrás dela no Google. Então, por exemplo, ia pesquisando tópico por tópico e lendo vários artigos, indo em fóruns e etc. Você pode usar as IAs, tipo o Gemini e o ChatGPT, que tem aquela função de aprendizado guiado pra fazer isso. Só que eu não recomendo, porque ele já te dá muito mastigadinho. Apesar de ser bom, né, caso seja o seu primeiro contato com a matéria, geralmente não é o nosso primeiro contato, geralmente é o aprofundamento. Então, eu acho que você ir pesquisando no Google, pelo menos comigo, era muito bom, porque às vezes eu ia vendo várias pessoas que, tipo, aqueles fóruns que elas iam e comentavam algumas fórmulas diferentes ou coisas que elas leram em livros de matemática de nível superior, e eu sempre acabava pegando alguma ideia muito boa. A minha terceira dica é mudar o ambiente. Essa aqui, eu acho que é ouro pra esses dias que não tá fluindo de jeito nenhum. Você já sentou, já tentou e a sua mente parece que tá pifada. Você tá frito. Sai de casa, vai estudar em algum outro lugar, se você tiver como. Geralmente o ruim é que a gente não tem internet fora de casa, né? Mas mesmo assim, se você tiver alguma tarefa que dá pra você fazer offline, tipo escrever uma redação, ou uma lista mesmo que você já tenha lá baixada, ou apostila física, que você não precisa baixar nada, sai de casa e vai fazer. Aqui na minha cidade não tem biblioteca, então o que eu faço? Eu vou pro poliesportivo, que é basicamente um grande campo com várias quadras, sentava ali perto da graminha e ficava ali fazendo questão. E não tinha internet, então também não tinha interrupção, porque eu não podia receber mensagem, não podia ver um vídeo no YouTube, então meio que eu tirava todas as opções de procrastinação e acabava focando mais. E eu acho isso muito bom, não todos os dias, porque se você fizer isso todo dia, você meio que vai prejudicar a criação de hábito de estudar, porque você precisa ter uma rotina de estudo fixa que vai te facilitar também nesses dias ruins. Só que é muito bom você trocar, assim, de ambiente, você dar uma repaginada e etc. A minha quarta dica é chame alguém pra estudar com você. Isso também funciona bastante, porque quando você e outra pessoa estão focando juntas, eu não sei, mas dá aquele negócio de tipo, eu não posso só levantar daqui e ir embora, porque essa pessoa tá focando, então eu tenho que focar também. Você imita aquele negócio do presencial, de quando tem várias pessoas ao redor estudando contigo. Porque eu acho que isso é o ouro do presencial, né? O ambiente em que tem várias pessoas focando e você acaba focando também. Você faz isso só que no online. Você pode procurar study buddies
no caso, colegas, só pra estudar. Então, tipo, você combina, vamos estudar toda noite juntas. Eu tinha uma amiga que a gente fazia isso. Eu acho que a gente vai continuar fazendo isso esse ano também. E que era maravilhoso, porque estudar à noite era o meu pior horário. Sério, eu não conseguia render nada à noite. E desde que eu comecei a estudar com ela, outros dias, quando eu tava sozinha, eu conseguia estudar de noite, porque eu simplesmente ligava e ia focando. E às vezes eu conseguia estudar 4, 5 horas, assim, de noite. Eu sei que pra algumas pessoas isso é, tipo, o padrão. Mas por exemplo, se você é uma pessoa noturna, você conseguir estudar a manhã toda, tá ligado? Tipo, você conseguir estudar de 7 a meio-dia, sendo que você não consegue acordar cedo e tal, só porque tem alguém ali te incentivando. E aí, pensando nisso, eu criei um servidor no Discord. Na verdade, eu não criei. Na verdade, uma amiga minha criou pra mim, porque eu sou meio leiga no Discord. Então, se você estiver procurando alguém pra estudar junto, ou quiser estudar junto comigo mesmo, já que eu costumo estudar às vezes no Discord também, entra, o link tá na descrição. Eu devo colocar no comentário fixado também, se eu não me esquecer. E aí você pode tentar encontrar algum colega pra estudar 2 a 2 ou estudar naqueles servers, né, grandes e tal. Eu fiz esse servidor pensando exclusivamente nas meninas. Porque o que acontece? Eu já entrei em alguns servidores gerais, assim, globais e tal. E era um pouco chato entrar e ter, tipo, 30 pessoas estudando. E aí iam, e homens iam e mandavam mensagem, sabe? E geralmente as mensagens não eram muito a ver com estudo. Mas enfim, eu achava um pouco chato, então eu criei pensando mais nas meninas que querem estudar juntas online. Então nesse servidor vão ter algumas calls que vão estar bloqueadas só pras meninas. Tudo bem, meninos? Por favor, não mintam dizendo que vocês são meninas. Eu quero uma comunidade legal aqui, mas eu achei injusto criar uma comunidade só pra meninas, porque às vezes tem meninos que estudam sozinhos também e querem também gente pra poder estudar junto, né? Então tá aberto pra todo mundo. E eu espero que a gente possa estudar junto lá. Eu acho bem divertido estudar junto assim no Discord. Eu tô pensando da gente combinar um dia da semana pra estudar todo mundo junto e tal. E eu acho que é legal. Pra se motivar assim, principalmente quando você tá meio sem vontade de estudar. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Eu vou fazer um resumo aqui, caso você tenha esquecido, porque eu sou meio memória de peixinho também, e eu vejo esse tipo de vídeo e esqueço no final. Então, as dicas são: finge que vai estar por pouco tempo, tipo, vou estudar só 30 minutos, só 40 minutos, até você entrar no modo de foco, porque às vezes a dificuldade é só começar. Caso isso não esteja dando certo, troca de atividade ou troca de matéria do que você tá estudando. Se realmente nada disso tá dando certo, sai de casa, se você tem opção, vai numa cafeteria superfaturada, romantiza seus estudos, tira uma foto bem aesthetic de tipo, estudando, tomando um cafezinho gelado aqui, porque vai ativar aquele modo garota do seu cérebro de meio Rory Gilmore e não, agora eu vou focar e vai dar certo. E a quarta dica é: chame alguém pra estar com você, ou entre algum Discord ou outra comunidade de estudos pra estudar junto com outras pessoas. Porque eu juro pra você que funciona. Quando você entra na ligação e tem um monte de gente estudando, você vai ficar com vergonha de sair, de ser o primeiro a sair. Você vai esperar outra pessoa mandar assim: cansei, tô indo dormir. Você não vai sair antes disso, eu te garanto. Ainda mais se você é tímido que eu. Enfim, obrigada por assistir. Deixa um like se você gostou do vídeo. Eu vou tentar postar mais alguns vídeos de dicas de estudo baseado em alguns comentários que eu recebo de vocês. E é isso. Beijo!